Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à conferência da Eletrobras para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes aqui hoje o senhor Ivan de Souza Monteiro, presidente da Eletrobras, senhor Eduardo Rayama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, senhor Antônio Varejão de Godoy, vice-presidente de Operações e Segurança, senhora Camila Araújo, vice-presidente de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade, senhor Hélio Wolff, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de Comercialização, senhor Juliano Dantas, vice-presidente de Inovação, P&D, Digital e TI, senhor Marcelo de Siqueira Freitas, vice-presidente jurídico, senhor Renato Carreira, vice-presidente de Suprimentos e Serviços e vice-presidente interino de Gente, Gestão e Cultura, senhor Robson Pinheiro de Campos, vice-presidente de Engenharia de Expansão, senhor Rodrigo Limpe, vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de Relações com Investidores da companhia, assim como a apresentação aqui divulgada, ambas em português e inglês. Destacamos que, para quem precisa de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever seu nome e empresa seguido de sua pergunta, também no campo de Q&A, para que nosso operador a leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de um desempenho, pois envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ivan, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à divulgação dos resultados da Eletrobras no primeiro trimestre de 2025. Inicio enfatizando duas importantes conquistas para a companhia. A finalização do acordo na conciliação junto ao governo federal, busca constante do diálogo permanente que estabelecemos com o governo desde o início, um processo que tomou 1 ano e meio de negociação, que teve a sua conclusão e apoio maciço com a aprovação na da Assembleia Geral de Acionistas realizada recentemente. Outro importante marco na gestão da administração dos custos da Eletrobras é o novo acordo coletivo de trabalho, ferramenta relevante para que possamos continuar a melhoria contínua de nossos custos e processos. Destaco também que no trimestre tivemos uma elevada disponibilidade dos nossos equipamentos de geração e transmissão, confirmando a busca por eficiência operacional e extrema confiabilidade das nossas operações. Na geração, destaco o anúncio de ontem da venda parcial das térmicas a gás, que complementa a venda da térmica a carvão de Candiota. Nossa geração se aproxima de 100% baseada na geração hídrica, solar e eólica. Na transmissão, chama a atenção
para a conclusão do Parque Eólico de Coxilha Negra e do relevante avanço nas obras do projeto do Leão Manaus-Boa Vista. Confirmamos a expectativa de conclusão desta obra para o segundo semestre do ano de 2025. Também chama atenção, dentro do acordo da conciliação, a rescisão do acordo de investimentos para a conclusão da usina nuclear de Angra 3. Também destaco que não só não teremos a obrigatoriedade de geração de fundo para a conclusão deste projeto, bem como nenhum novo investimento no parque de geração nuclear na cidade de Angra dos Reis. Continuaremos perseguindo a venda da nossa participação societária na Eletronuclear, processo que iniciamos ao final do ano de 2023. Finalmente, gostaria de confirmar que perseguimos o número de PMSO recorrentes no valor abaixo de R$ 6 bilhões para o ano de 2025. Destaco também o avanço importante na área de comercialização, com crescimento de volumes, estabilidade nos processos e melhoria contínua da nossa relação, oferecendo soluções de energia para um conjunto cada vez maior de clientes. Agradeço e passo agora a palavra ao nosso vice-presidente financeiro, Rayama. Obrigado, Ivan. Passando para o slide 3 da agenda do dia, falarei um pouco do desempenho financeiro do primeiro trimestre e, em seguida, comentarei como é que nós fazemos a nossa gestão da comercialização de energia. Indo para os destaques, então, no slide 5, acho que o principal destaque já foi comentado aqui pelo Ivan, né, que foi termos concluído as discussões todas com o governo e aprovado na nossa Assembleia de Acionistas o acordo, né, e, em segundo, a conclusão parcial da venda das térmicas do Amazonas, onde nós estamos recebendo 2,9 bilhões em caixa. Nos destaques no slide 6, o principal em relação ao lucro. Um lucro ajustado, na verdade, foi um prejuízo de 81 milhões, onde o principal impacto veio da remensuração regulatória da CHESF no processo de revisão tarifária da transmissão. O outro destaque, desde a negociação com as térmicas, nós estancamos a questão da inadimplência na Amazonas, né, de tal forma que foi uma inadimplência de 56 milhões no global no primeiro TRI versus 400 milhões no primeiro TRI do ano anterior. Continuamos o processo de redução de custo operacional, né, caindo 28% em relação ao trimestre do quarto T e 8% em relação ao ano anterior, com uma economia de 143 milhões em pessoal. Na comercialização, nós tivemos um aumento de vendas no Mercado Livre, ano contra ano, de 35%. No slide 7, em relação ao PMSO, só o destaque, né, entrando um pouco mais no detalhe, então caímos 28% contra o quarto trimestre, 8% em relação ao ano anterior, está mostrando aí uma redução consistente de redução no PMSO, né, com destaque aí para a queda de 15% na linha de pessoal. De tal forma que o custo anualizado do primeiro trimestre chegaria a um número pouco abaixo de 6 bilhões, de 5,8 bilhões em 2025. Importante ressaltar que, como já havíamos comentado no quarto trimestre, essa sazonalidade que ocorreu no quarto T, né, para esse ano, nós fizemos algumas mudanças para tentar mitigar justamente esse efeito, né, de tal forma que o primeiro TRI, uma parte desse custo já reflete, né, essa, entre aspas, dessazonalização do custo do quarto T para que o custo fique ao longo do ano. No slide 8, empréstimos compulsórios, continuamos reduzindo. Nesse trimestre reduzimos aproximadamente 400 milhões, no ano anterior é uma queda de quase 3 bilhões, mas mais do que só reduzir os 400 milhões da linha de prováveis, nós também reduzimos quase outros 400 milhões, né, 336 milhões, né, na linha de possíveis e remotos. No slide 9, olhando números financeiros, receita crescendo 16% no societário, ficando relativamente flat no regulatório. Importante lembrar que, após a revisão tarifária que ocorreu no ano passado, a receita de transmissão caiu, né, compensando aí o crescimento da receita de geração.
No EBITDA, nós tivemos uma queda em relação aí, vamos direto para o ajustado, de mais ou menos 4%. Basicamente, parte dela advém da queda da receita de transmissão, né, de 483 milhões, e parte de uma queda não só do preço médio do ACL, quando você compara TRI contra TRI, mas também de maior exposição de venda no Sudeste, que não foi totalmente compensada com os volumes que estavam livres no Norte e Nordeste. No slide 10, mostrando a dinâmica de lucro, então tivemos um prejuízo de 81 milhões do lucro ajustado, né, que comparado aos 450 milhões. E aqui o principal efeito, né, foi a remensuração regulatória da revisão tarifária de 952 milhões na CHESF, né, impactando aqui o resultado. No slide 11, provisões operacionais. Continuamos melhorando, né, as provisões em geral. O destaque aqui é a questão da Amazonas, que, de fato, desde o nosso acordo de venda com as térmicas, nós reduzimos a inadimplência recorrente da companhia para a PCLD. E na parte de litígios, é mais uma mutação aqui, tanto em constituições quanto estornos, né, que nós fizemos ao longo do tempo, em função de todos os acordos que estamos fazendo. No slide 12, destaque aqui para a venda das térmicas. Como disse, nós estamos recebendo 2,9 bilhões em caixa, né, para essa venda parcial. Ainda falta Santa Cruz, que estamos ainda no processos regulatórios para serem aprovados. Com isso, da nossa capacidade térmica, estamos reduzindo quase 0,6 gigawatts de capacidade instalada e continuamos na trajetória de net zero, como nos havíamos comprometido até 2030. Muito importante esse tema para a gente. Na agenda ISD, no slide 13, como destaque, nós lançamos nosso relatório de sustentabilidade do ano passado. Nós continuamos com as nossas parcerias de descarbonização, a parceria com a Estapar para carros elétricos em alguns dos estacionamentos, com a ANTAC, né, para fomentar a descarbonização nos portos, e o nosso compromisso socioambiental, né, investindo não só na reconstrução do Museu Nacional, que havia pego fogo, né, anos atrás, mas também, né, na questão de biodiversidade, onde nós tivemos a grata surpresa do primeiro nascimento de um filhote de peixe-boi na Amazônia, em 5 anos no Centro de Preservação da Eletrobras. No slide 15, entrando na questão da comercialização. Balanço energético. Nós estamos mostrando aqui, em 2025, que o saldo para vender já está agora entre 0 e 2,5 gigas. Continuamos melhorando as vendas em 2026, 2027. Muito fruto em função da dinâmica de preços que nós estamos vendo, né, que mudou de patamar quando a gente compara com 2023, quando compara com o início de 2024, né, quando começamos a ver a volatilidade de preço impactando mercados futuros. Então, com isso, nós estamos começando a acelerar as nossas vendas nesses anos onde a gente acredita que os preços já estão mais justos. Como o Ivan comentou, chegamos a 722 clientes, né, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. No slide 16, aqui é para tentar ajudar um pouco a entender aonde estão todos os nossos recursos, né, a nossa capacidade de geração, né, aonde estão todas as nossas compras, aí sim, sempre de longo prazo, não estamos falando de compras momentâneas que a gente pode estar fazendo, né, por uma questão de trade, mas uma compra de estruturais, onde estão localizados nos seus supermercados, né, e aonde estão sendo alocadas essa energia atualmente no longo prazo, ou eventualmente curto prazo no caso das cotas. Então, como vocês podem ver, no exemplo, né, nós temos 17 gigas que na tabela da esquerda de capacidade total, nós estamos comprando 800 megas, então teríamos aí 18 gigawatts para comercializar no tempo. Desses 18 gigawatts, nós temos 2,4 gigawatts em cotas, né, que vão zerar até 2027. E de vendas de ACR no longo prazo,
Nesse ano, nós temos 3,4 sendo alocadas no ACR. E aí, depois nós mostramos no mapa aonde está localizado a abertura dessa energia por submercado. Sudeste, Sul, Nordeste, Norte. Isso aqui é importante para mostrar a dinâmica do que ocorreu no primeiro trimestre. Como eu havia comentado, no slide 17 agora, a empresa está o tempo todo monitorando não só as condições hidrológicas, mas também demanda, eventualmente descasamentos que podem ocorrer entre submercados quando há uma oferta e demanda descolando, e capacidade de transmissão, para entender justamente quais são todos os riscos. Nesse primeiro trimestre, a estratégia da Eletrobras era basicamente redear, né, um risco que parecia que viria, e na verdade veio até o meados de fevereiro, que era um período úmido muito bom, né? E quando você vê um período muito bom, dada a sobreoferta que ainda existe no sistema, a expectativa é que os preços estariam no piso. Então, a estratégia da Eletrobras, nesse primeiro trimestre, foi de redear esse risco, de ficar todo no piso da energia que a gente ainda tem descontratado. A partir do segundo trimestre em diante, a nossa visão já era diferente. Nossa visão era que os preços que estavam sendo praticados, eles já não estavam fazendo muito sentido da gente querer comercializar, então deixamos a energia sem fazer grandes contratos, muito poucos foram feitos. E isso, ele impactou o primeiro TRI. Por quê? Porque quando a gente junta aquele mapa do slide anterior com o que ocorreu com a estratégia de hedge, como o volume maior se concentra de energia para comercialização no Sudeste, acabou que houve um descasamento entre o que foi vendido no Sudeste com o que a gente havia deixado descontratado no Norte e Nordeste, né, o que a gente chama de risco de submercado. Tá? Então, esse foi o efeito que ocorreu no primeiro trimestre. Mas, dado que a gente vai mostrar agora no slide 18, ocorreu, né, que é justamente a precificação que, na nossa opinião, estava equivocada de preços, né, para o segundo semestre, que é o azul escuro, a linha azul escura, que é a mais alta lá, que chega em 360 hoje, né, mas para o ano, quando vocês olham lá a barrinha pontilhada, que começou lá abaixo de 150, 130, 120, hoje em dia já está em 290. Então, a gente redeou o primeiro trimestre, de fato foi impactado pelo descasamento de submercado em si, mas gerou essa potencialidade de resultado para o restante do ano. Com isso, eu termino a minha parte. Podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, clique em levantar a mão. Por favor, informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria só fazer um follow-up nesse último ponto que o Hayama fez, só para garantir o entendimento. Vocês fizeram hedges que daqui para frente deveriam, pelo menos, diminuir de forma relevante esse efeito negativo que afetou primeiro trimestre, em termos do descasamento de preço entre as sub-regiões? Essa é a primeira pergunta, né? O que esperar daqui para frente, vindo deste efeito isolado, na medida que vocês possam comentar? E também, se vocês pudessem comentar, de alguma forma, como é que tem sido a liquidez para fechar contratos nesses preços mais atrativos aí que, de fato, tem aparecido na tela para esse ano e para o próximo? Obrigado. Ayama, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Isso sim, né? Na verdade, o primeiro trimestre nós estávamos mais preocupados com o preço do PLD ficar no piso o trimestre inteiro, então vou fazer um hedge para evitar esse risco de downside, e como o volume maior transacionado é no Sudeste, né? Então nós vendemos mais no Sudeste, na expectativa que se no Norte e Nordeste, com a energia que nós temos lá,
né, ficasse neutro essa estratégia com o risco de mitigar esse preço mínimo. Aconteceu que teve um descasamento muito grande no Norte e Nordeste versus Sudeste, né, que acabou que a estratégia não zerou completamente a exposição. Para o segundo trimestre em diante, nós não fizemos isso. Ao contrário, né, o que a gente falou, que a gente mostrou no gráfico lá dos preços, a nossa visão que o preço estava errado, né, do segundo trimestre em diante, né, então que era mais prudente fazer o oposto, deixar literalmente para poder negociar depois, né, essa energia quando os preços de fato refletissem a realidade que nós acreditamos que não estava correta naquele momento. Então, só. Bom dia, Bruno. Aqui é Rodrigo Lima, só complementando rapidamente a fala do Ayama, falar um pouco da visão sobre risco de submercado e como fazemos a gestão. Então, lembrando que a Eletrobras ela tem um portfólio, como mostrado na apresentação, bem equilibrado em termos de divisão entre mercados. Temos cerca de 50% dos recursos Sudeste e Sul, e basicamente um quarto Nordeste e Norte. Então, temos uma visão de que esse risco de mercado que se concretizou em março, ele foi, de fato, no nível extremo, mas é algo que precisa sempre, e vai ser presente, não nesse nível, na nossa percepção, mas vai permanecer especialmente Nordeste e Sudeste. Para o Norte, em relação ao Sudeste, a tendência é que se aproxime muito, reduza muito o descolamento, já agora a partir de final de maio até o final do ano, né, costuma ter valores colados, mas fazemos a gestão considerando os cenários de risco. E para mitigar esse risco, temos algumas formas, basicamente buscar aumentar vendas Norte e Nordeste, que não é simples, dado que o mercado comprador é basicamente no Sudeste. Fizemos operações de swap ainda nesse primeiro trimestre, mitigaram um pouco esse impacto, vendas no Nordeste. Basicamente, o leilão de energia existente trouxe um efeito bem positivo para esse primeiro trimestre. E o importante, para a gente olhar dentro da gestão de portfólio, não olhar pontualmente, né, um mês ou outro, sim olhar ano e para mais anos, inclusive. E essa mudança que aconteceu em março, ela trouxe um novo patamar de preços para o restante do ano e, inclusive, para os anos seguintes. Quando a gente olha, por exemplo, o segundo semestre, quando teve essa mudança, que foi ali na meados de fevereiro, do preço de março, de pouco mais de R$100 para R$300, o preço do segundo semestre inteiro subiu mais de R$100. Estava abaixo de 250, hoje já estamos acima de 350. Então, essa estratégia, ela mais do que se compensa olhando o cenário anual. Em termos de liquidez, que é a segunda pergunta, em termos de curto prazo, sim. Para 2025, 2026, temos liquidez suficiente, temos feito vendas. 2026, um patamar acima, próximo a R$240, às vezes acima. 2027, a liquidez já reduz um pouco, mas também preços que, na nossa visão, começam a caminhar uma visão estrutural de preços de longo prazo mais próximo do que a gente entende que é adequada. Então, acho que a gente consegue responder as duas perguntas. Perfeito, muito obrigado. Bom dia. Novamente, para fazer perguntas, você pode clicar no ícone de levantar a mão e informar o seu nome e companhia no ícone de Q&A abaixo. Nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Bom dia, pessoal. Acho que a parte do mercado ficou super clara, então eu vou puxar outros dois temas aqui que eu queria ouvir de vocês. Primeiro, em relação ao CAPEX, me chamou a atenção como o CAPEX de reforço ainda não teve uma aceleração aí no ano contra ano. Queria ouvir um pouquinho de vocês, expectativa para o ano em relação a isso, e como tem sido os trabalhos internamente para, de fato, fazer aí o ramp-up e subir para níveis mais altos de CAPEX de reforço. E a segunda pergunta, eu queria ouvir também um pouquinho sobre a alteração do resultado da revisão tarifária de transmissão, né, que vocês comentaram ali no finzinho do release, entender melhor qual foi o principal motivo da revisão para baixo dos números na decisão ali de abril da ANEEL. Obrigado. André, obrigado. Vou passar aqui para o Hélio com relação à questão do CAPEX e depois para o Rodrigo Lima para a questão da revisão tarifária.
Obrigado. Kelly, por favor. André, bom dia, obrigado pela pergunta. De fato, acho que é natural um pouco do primeiro TRI, né, a gente começar o ano um pouco mais, um pouco menos, a velocidade um pouco menor na questão do deployment de CAPEX, mas o tema reforço e melhoria, né, visivelmente a gente vem evoluindo aí desde 23, a gente fez um pouquinho mais de 2 bi, em 24 já fizemos 3.300, quer dizer, em 25 a gente está planejando fazer mais, então provavelmente passamos de 4 bi para esse ano. Então, acho que nada fora do usual. Geralmente, quer dizer, em relação à obra, o primeiro TRI é um pouco mais lento, mas vai acelerando à medida que o ano vai evoluindo. Nada necessariamente crítico aqui. Obrigado, Hélio. Obrigado, André, sobre a remensuração regulatória no processo de revisão tarifária da Chesf. Isso, lembrando que a ANEEL aprovou no ano passado a revisão tarifária do ciclo 2023-2028 e, ordinariamente, tem um processo e um período de recurso desse processo aprovado. A ANEEL deliberou em abril esse recurso, identificou que na base de remuneração que tinha sido aprovada no ano passado, havia um equívoco, uma contagem equivocada de parte da base de remuneração da Chesf. O laudo que nós apresentamos para a ANEEL 2 anos atrás, ele estava correto, mas a ANEEL, quando foi aplicar, teve um equívoco que ela, de ofício, corrigiu agora, e, na nossa visão, de forma adequada, de fato, havia esse equívoco e um processo ordinário dentro do rito correto do processo da ANEEL. Aí isso trouxe uma redução da base bruta da Chesf, que tinha sido aprovada em ordem de 2,9 bi, e da base de remuneração líquida, cerca de R$1 bilhão. Trouxe esse efeito de remensuração regulatória de 950 milhões. Muito obrigado, pessoal, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Pereira, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Voltando ali na parte de geração, primeiramente sobre o risco de supermercado, vocês deram aqui o breakdown da capacidade dos contratos ACR. Seria possível dar uma ordem de grandeza também da alocação dos contratos ACL do Mercado Livre entre as regiões? Se a gente pode pensar alguma coisa parecida com a proporção ali da carga, né, entre esses subsistemas e também, ou se seria mais realmente ali em garantia física. E pensando em alocação de energia, que foi decidido ao final do ano passado para esse ano de 2025, teve alguma diferenciação entre ali as capacidades dos subsistemas? Assim, eu entendi que de uma maneira consolidada vocês estão mais long para a segunda metade do ano, mas se teve alguma diferenciação nessa alocação ali entre os subsistemas também. Obrigado. Obrigado, Arthur. Passar aqui para o Hayama, por favor. Obrigado, Arthur. Em relação à alocação de onde nós vamos estar vendendo mais ou menos, obviamente isso aqui faz parte da nossa estratégia, a gente não pode ficar divulgando, né, o que nós vamos fazer. Mas o que vocês podem ter certeza é que está o tempo todo monitorando esses riscos e gerando informativa, né? No primeiro trimestre especificamente, foi o que eu falei, na verdade estava olhando o global, né, uma preocupação com viés de baixa do preço do PLD naquele trimestre, dado que o período 1 estava vindo de fato muito bom, né, isso só mudou a partir do meados de fevereiro, mas olhando o portfólio inteiro. Dito isto, né, que é a discussão grande que está ocorrendo hoje no setor, se vocês, analistas ou outras empresas ou consumidores ou todo mundo fica preocupado que pode ocorrer descasamentos sobre mercados, obviamente isso aqui tem que vir para preço. Então, se a gente estiver fazendo descasamentos, é por isso, porque a gente acha que o preço, de fato, está compensando os riscos que estão sendo incorridos futuramente. Tá? Então, não, é assim que a gente faz a nossa gestão. A outra pergunta era, desculpa, agora não lembro. Da alocação, da sazonalização mesmo, da capacidade, se teve alguma diferenciação entre os ativos de cada região. Eu entendo que vocês estão mais long no segundo semestre, certo? Mas se tem alguma diferença de sazonalização entre a capacidade norte-nordeste versus o que é gerado no sudeste. Aqui eu vou pedir a ajuda dos especialistas aqui para responder, para o Limpa aqui responder. Não, importante tem, e o mais importante
buscando entender um pouco a origem do descolamento que aconteceu em março. Né? Tivemos no mês de março, com condições hidrológicas que se deterioraram muito ao longo de fevereiro para a região sudeste, e a região norte teve um período úmido muito forte esse ano. Então, por isso também houve esse descolamento grande entre norte e sudeste. Mas a região norte também já está chegando ao final do período úmido, e como a região norte são grandes usinas sem reservatório, e como existem grandes troncos de transmissão entre norte e sudeste, é natural que haja uma aproximação muito forte entre os preços norte e sudeste. Então, no segundo semestre, geralmente entre junho e novembro, é esperado valores colados de preço, ou muito próximos de preço entre as regiões, o que naturalmente traz benefício para a Eletrobras, dado que temos uma grande quantidade de recursos no norte. No ano passado, inclusive, o norte teve um valor ligeiramente acima do preço na região sudeste. Para o nordeste, de fato, a gente espera a manutenção de um descolamento, não nos níveis que aconteceu em março, mas dado que existe muita oferta de intermitentes no nordeste, esse descolamento acaba ainda acontecendo, principalmente nos horários de produção de energia solar. Então, acho que a dinâmica ela tem que ser olhada sobre os dois aspectos, né? Sobre como os contratos da Eletrobras estão e as condições de sistema para cada um dos semestres, que são extremamente diferentes, especialmente a região norte, né, que tem muita chuva entre dezembro, muita água entre dezembro e março, abril, e já pouca, como não tem reservatório, a partir de maio. E essa redução do descolamento a gente já observou em abril. Em março, a gente teve um descolamento acima de R$200, em abril já foi abaixo de R$100, o descolamento médio do PLD, e a tendência é que a partir agora, da próxima semana, das próximas 2 semanas, a gente já tem uma aproximação ainda maior dos preços, o que reduz, naturalmente, o risco de submercado. E também, de forma alguma, não impede que a gente continue sempre buscando as formas de mitigar, sejam operações swap que façam sentido para nós e também buscando aumentar as vendas norte e nordeste. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Maria Carolina Carneiro, do Safra. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, se vocês puderem passar para a gente mesmo a agenda de priorização para 2025, agora que passou o acordo com o governo, né? Vocês fizeram a reforma do estatuto, a eleição do conselho que fica para os próximos anos. A gente sabe que vocês têm uma agenda muito focada em desinvestimento ainda, e também em corte de custos, né? E aí nesse trimestre vocês até expandiram um pouco o plano de demissão, né? A gente notou aí que teve mais adesões. Se puder atualizar a gente um pouquinho sobre essa agenda mais de longo prazo. E num segundo tema regulatório do setor, não sei se vocês têm uma visão sobre como que ficaria o leilão de reserva de capacidade, se de fato a gente ainda pode esperar a abertura de uma audiência pública em breve. A gente sabe que a Eletrobras, assim como outras empresas com usinas hidrelétricas com possibilidade aí, de expansão, poderiam ser bastante competitivas, mas para saber se tem uma atualização sobre essa pauta e se vocês têm uma visão de quando que a gente pode ter novidades sobre o leilão novamente. Obrigada. Obrigado, tá? Carol, muito obrigado. Realmente, essas eram duas questões extremamente importantes que consumiam energia enorme da administração, né? A conciliação e também o acordo coletivo de trabalho, que proporciona agora um grau de liberdade de atuação e um foco muito maior da gestão, aquilo que é mais relevante. A opção nossa foi investimento nos nossos próprios ativos que nós conhecíamos, já possuem licenças ambientais, conhecemos os retornos, e que estão demonstrando uma resiliência muito grande, uma eficiência muito grande, uma disponibilidade muito grande. Não adianta crescer uma área de comercialização se você não tem elétron para vender. O programa de investimentos ganha uma nova dinâmica a partir desse ano, um crescimento relevante em relação à média que era praticada pela empresa ainda quando era estatal. Então, você pode esperar esse crescimento. E a gente continua cada vez mais refinando a gestão das nossas participações. Fizemos uma operação importante no ano passado. Você sabe que nós temos ativos líquidos, estamos sempre olhando o mercado e as condições de mercado, e vamos perseguir a desmobilização, a venda da participação
societária na eletronuclear, dado que a gente já rescindiu o acordo de investimento, não só para a Angra 3, como para qualquer novo investimento no parque nuclear. Então, assim, a agenda de redução de custos ela é contínua. Eu diria que no início a gente focou muito nas métricas, comparando a nossa performance com as métricas da estatal, e agora a gente vai olhar muito benchmark, a gente vai olhar a nossa comparação com os peers, com os parceiros, com os nossos concorrentes, e não há motivo pelo qual a Eletrobras não venha a ser a empresa mais eficiente do setor, dado o seu porte, sua dimensão. Outro aspecto muito importante, Carol, é a relação que nós estamos construindo e estamos implementando melhorias importantes na discussão com os nossos fornecedores. Você sabe que com essa discussão de tarifas, a gente tem sempre uma preocupação em relação à geografia, o local onde está sendo produzido o equipamento, a disponibilidade do mesmo, o seu custo, sendo competitivo. A gente participou dos leilões de transmissão no passado, foi no Vitória Alves. Começamos já a mobilização, né, para início dessas obras, e é muito, muito importante, não só aqui, como em toda a pauta de reforço e melhoria, que a gente tenha suprimentos, a gente tenha supplies da melhor qualidade possível. Eu diria que basicamente são essas prioridades, mas agora um foco muito, muito grande da administração no programa de investimentos, na gestão das participações e a contínua redução de custos e busca de eficiência. Com relação ao leilão de capacidade, eu passo aqui para o Rodrigo Link. Obrigado, Carol. Se precisar de qualquer outro esclarecimento, é só me falar. Vou passar aqui para o Hélio. Desculpa, o Hélio, por favor. Não, tudo bem. Bom dia, Carol. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Acho que aqui alguns temas, né? O primeiro deles quer dizer, o leilão em si, um leilão de capacidade é extremamente importante, né? Acho que o setor, para o Brasil nesse momento. Então, a gente acredita ainda que o leilão vem esse ano, vem ainda em 2025. A gente novamente reitera, quer dizer, a felicidade de incluir produtos hídricos, que na verdade a gente acha que eventualmente possam ter mais produtos hídricos à medida que haja evolução nas regras do leilão. E do ponto de vista de participação, a gente vem falando já desde os calls anteriores, quer dizer, a Eletrobras, o produto hídrico de capacidade, tem um portfólio bem vasto. Quer dizer, a gente fala aí, você acredita que tem um portfólio passando de 6 gigawatts em termos de possibilidade de agregar capacidade ao setor, né? Então, uma fração disso, logicamente, a gente estaria habilitando para esse ano, mas à medida que outros leilões ocorram também nos próximos anos, a gente poderia agregar mais capacidade, né, mais capacidade adicional de hidro no portfólio da Eletrobras. Eu acho que é isso. Obrigado, Hélio. Lembrando que para fazer perguntas, basta levantar a mão e informar o seu nome e empresa através do ícone do Q&A. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Souza, da Genial Investimentos. Bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu tenho uma última pergunta aqui sobre essa lente. Queria saber se a empresa vai seguir recomprando ações ou vai priorizar distribuição de dividendos, né? Inclusive, eu queria saber se a gente pode assumir que vocês vão distribuir como dividendos os recursos levantados aí da venda das termoelétricas, né? A empresa está com endividamento muito sob controle, tem uma geração de caixa robusta. Eu queria entender qual pode ser a eventual destinação desses recursos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Vou passar aqui para o Rayama, por favor. Bom dia, Everton. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou até fazer uma pergunta. O que você prefere, que a gente faça recompra ou dividendos? Sinceramente, nesse preço atual, até melhor recompra do que dividendos, mas... Eu também prefiro, mas eu queria ouvir de vocês. Então, estamos alinhados. Mas eu acho que, dado o tamanho da empresa, vai estar certamente fazendo sempre ambos, né? Em relação ao processo de venda das térmicas e a dividendos em si, em geral, a gente comentou lá no quarto trimestre, né, que a gente discutiu bastante uma metodologia de alocação de capital, não é nem só dividendos, alocação de capital, né, que é bem mais amplo do que só dividendos, que implicava olhar sempre o médio prazo. O médio prazo hoje, eu vou falar que é mais para 5 anos do que qualquer coisa, e olhando sempre quanto a gente espera gerar de caixa nesse período, quanto a gente já tem de investimentos contratados e outros compromissos que a gente já tem no período,
né, para, ao final desse período, olhar, olha, como nós estamos terminando de alavancagem? Estamos saudáveis? Não estamos? Está subótimo? De tal forma que, se a gente quiser alocar mais capital nesse período, temos condições? Temos, não temos, né? E nesse contexto, a venda das térmicas já estava no nosso plano, tá? De entrada de caixa. Então, a visão em si ela não muda em relação ao que a gente declarou de dividendos agora no quarto T, que foi inclusive esse adicional de 1,8 bilhão a mais. E aí, tentando só exemplificar, né? Nós havíamos declarado antecipadamente 2,2 bilhões no ano passado, referente ao lucro de 2024, e fizemos agora um adicional no resultado do quarto T de 1,8. E naquela ocasião, o que nós dissemos? Nós dissemos que teríamos condições de pagar esse 1,8 bilhão a mais, muito em função de tudo que a gente discutiu agora nesse conference call, né, que é a visão de preço de curto prazo, que começou a refletir de fato a realidade, né, seja 25, seja 26, talvez 27, né, e onde você tem de fato liquidez para estar executando esse mandato de venda. Com isso, a gente tem uma certa tranquilidade que teríamos condições de pagar o adicional de 1,8 bilhão. E aí, lembrando, né, todo o fluxo de caixa ela já considerava que eu receberia essas térmicas nesse ano. Então, a gente faz lá toda a prospecção de fluxo de caixa para os próximos 5 anos, incluindo essas térmicas. Se mudar no futuro, seja o nosso portfólio de vendas, continuar, de fato, os preços começarem a reagir para onde a gente acha que deveria reagir, nós executarmos a venda e tivermos uma certeza dessa geração de caixa, de tal forma que a empresa fique saudável nesse período para poder tomar a decisão de alocar mais ou menos, certamente nós faremos, tá? Mas tudo isso para dizer que pode ficar tranquilo, está o tempo todo olhando sempre, não a foto, mas o filme, tá? E no filme já tinha a térmica. Vitor, eu também queria destacar que a construção da posição que você vê hoje de liquidez, ela não começou agora, ela começou com uma decisão da companhia de janeiro de 24. A companhia acessou o mercado e levantou mais de 30 bilhões de reais ao longo do ano de 24. A gente tem uma posição sólida de caixa, a gente reperfilou todo o endividamento da companhia com redução de custo, a gente acessou fundos que a companhia nunca tinha acessado, como o fundo da SACE, agente de exportação da Itália, e você pode continuar a esperar isso. O importante é que a gente construiu alternativas. Isso é que é relevante. A decisão final de alocação ela vai ser sempre uma discussão com o Conselho de Administração e a gente sempre diz para o Conselho, temos oportunidades únicas aqui de investir, o Hélio citou algumas, né? Temos leilões previstos ao longo desse ano e temos a decisão, sim, de remunerar o nosso acionista da maneira mais competitiva possível. Então, assim, mas isso foi construído ao longo do ano de 24, isso é construído na estratégia de investimentos e, como o Hayama destacou também, muito bem de perto monitorado não só as condições de comercialização, preço de energia, mas a alocação de capital como um todo, não só especificamente dividendo. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, do BTG. Pessoal, bom dia. Bom dia. Quando a gente olha o balanço de vocês, naturalmente dá para ver que em 26, 27, essa discussão do submercado, ela tende a ser muito menor, porque a empresa tem muita energia disponível, né? Então, como o Hayama sempre fala, que no longo prazo o que importa mais é o comportamento do preço desses riscos adicionais que o mercado está aprendendo a lidar, né? O risco do PLD horário aconteceu há algum tempo, agora há muito tempo a gente não via de casamento no mercado, voltamos a ver. E também ficou claro que no primeiro tri vocês tiveram uma estratégia comercial que acabou, digamos assim, obviamente que toda vez que a gente toma uma decisão comercial de trading, a gente está tomando um risco, né? E o risco meio que não deu certo, né? Então o problema foi agravado por essa estratégia que no segundo semestre a empresa está mais long. Eu quero fazer poucas perguntas. A primeira, assim, se no segundo tri o impacto também já deveria ser muito menor do que o primeiro, assumindo, é claro, que a diferença do submercado segundo tri, a média, fica parecida com a do primeiro. Essa é a primeira pergunta. Se puderem responder essa. Antônio, obrigado pela pergunta. Vou passar aqui para o Rodrigo Lippe, tá? Perfeito, Antônio. Acho que a sua
linha de raciocínio está totalmente aderente à nossa realidade. De fato, a gente tinha uma exposição maior em termos de portfólio na região sudeste no primeiro TRI do que no segundo TRI. Além disso, o descolamento no segundo TRI ele está se materializando e vai se materializar menor do que no primeiro TRI. Então, nas duas frentes, ela é benéfica para a Eletrobras em comparação com o primeiro TRI, em termos de distribuição das vendas e também em termos de descasamento menor entre os submercados e subir, não só o descolamento menor, mas também a subida já iniciando, já tivemos em abril, e agora em maio teremos também, e junho, sem dúvidas, para Norte e Nordeste também é uma subida relevante de preço. E agora é um cenário bastante hipotético. Num cenário hipotético, que eu entendo que no Norte, com o desligamento lá de Belo Monte, isso deixa de ser um problema. Vamos supor que, hipoteticamente, o Nordeste fique descasado do restante do país na mesma magnitude que ele ficou descasado nos outros trimestres. Eu posso entender que o impacto ainda assim vai ser menor, pensando só em Nordeste, por conta da volumetria, pelo fato de você estar mais longo no segundo semestre. Exatamente. A gente tem bem menos exposição sul-sudeste no segundo trimestre comparado com o que aconteceu agora no primeiro TRI. E o descasamento, naturalmente, né, que Norte e Sudeste com certeza é muito menor. Nordeste, mesmo que mantenha em níveis relevantes, Nordeste vai ter algum descasamento, todas as nossas análises, mas ainda assim menor também. Então, acho que a sua premissa está adequada. E para cada 100 unidades de dinheiro que você perdeu no primeiro TRI com o submercado, e considerando essa estratégia feita, obviamente, né, com o todo, eu posso assumir que no segundo TRI você perde o quê? Uns 50 unidades de dinheiro? Não, esse número, na verdade, a gente não assumiria que perderíamos dinheiro no segundo TRI, não. Muito pelo contrário, acho que a nossa posição para o segundo TRI já traz uma perspectiva bem melhor, fruto, inclusive, do que aconteceu em março, né, com uma subida estrutural de preço. A gente já vê junho, por exemplo, transacionando a próximo de R$300. Sudeste acaba puxando também o Norte. Então, temos expectativas melhores, mas não traríamos números específicos agora, até porque o cenário acaba sempre tendo uma volatilidade muito grande, especialmente de curto prazo, como a gente observou no primeiro trimestre. Tá bom. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro para que faça as considerações finais da companhia. Bom, agradeço a participação de todos. Perguntas adicionais podem ser direcionadas para a nossa área de relação com investidores. Muito obrigado. A conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.